Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Delma e juntas com as professoras Carla e Clécia, preparamos mais uma aula para vocês. E na aula de hoje, irei falar sobre a água que é tão essencial para a nossa vida. Necessitamos de água para sobreviver. Todos os seres vivos necessitam de água para sobreviver, não é mesmo? Vamos lá! A água, ela ocupa a maior parte da superfície do nosso planeta. Podemos pensar na superfície do nosso planeta e imaginar que cerca de 70% é água e ela é encontrada na natureza. Dentre essa água, nós sabemos que mais de 90% dela é salgada. Então, nós temos 70% de água no nosso planeta e de toda essa água, a maior parte dela é salgada e forma os oceanos e os mares. O restante corresponde à água doce. Podemos encontrar essa água doce nos rios, nos lagos, no subsolo, nas geleiras, no corpo dos seres vivos e na atmosfera sob a forma de vapor de água. A água própria para o nosso consumo, que é tão essencial para a vida, é a água potável. Apesar de chamar a água natural de doce, sabemos que ela não tem sabor. Então, a água não pode ter sabor. Logo, se ela não tem sabor, ela é insípida. Ela não pode ter cor. Essa água tem que ser incolor e muito menos cheiro. Ela tem que ser inodora. Para que possamos beber uma água que seja própria, é necessário que ela seja incolor, que não tem cor, insípida, que não tem gosto, inodora, que não tem cheiro. Fórmula da água. A água ela é formada por duas partes de hidrogênio para uma de oxigênio. Então, assim, a água tem uma fórmula. Qual é a fórmula da água? São duas partes de hidrogênio e uma parte de oxigênio, que é representada por H2O. Estados físicos da água. São três os estados físicos da água: sólido, líquido e gasoso. A água pode ser encontrada em três estados físicos. Cada um desses estados vai depender basicamente de dois fatores: a temperatura e a pressão. A mudança de estado físico ocorre quando uma substância passa de um estado gasoso para o líquido, por exemplo, ou quando a água, em estado de vapor gasoso, passa para o estado líquido. Aí tem o exemplo da água fervendo e o vapor que está saindo. Qualquer tipo de substância pode mudar de estado físico pelo aquecimento ou resfriamento. A quantidade de energia que uma determinada substância possui é que vai determinar o seu estado físico. Essa energia daremos o nome de calor. Uma característica muito importante das mudanças de estado físico é que elas podem ser revertidas. Uma substância em um estado sólido pode ficar líquida e pode voltar a ser sólida. A água é a substância fácil para estudarmos e entendermos esse fenômeno. A água passará do estado sólido ao líquido e do líquido ao gasoso, se ela receber calor ou frio. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Quando o gelo derrete e passa para a água em estado líquido, temos um exemplo de fusão. Vaporização é quando uma substância passa do estado líquido para o estado de vapor. A vaporização pode ser de dois tipos: evaporação, que é o processo lento em que o líquido vai gradativamente se transformando em vapor,
Ocorre predominantemente na superfície da água, por exemplo, ou quando estendemos uma roupa em que acabamos de lavar e colocamos ela para secar. Ebulição. Quando a água evapora rapidamente. Ocorre quando há uma fonte intensa de calor sendo transferida para a água. Quando colocamos a água para ferver e ela entra no processo de ebulição, ou seja, fervendo. Condensação ou liquefação. Acontece quando uma substância passa do estado gasoso para o estado líquido. Um exemplo pode ser a formação das nuvens. Quando a água presente na atmosfera em estado de vapor começa a se condensar. Na verdade, ela está passando do estado gasoso para o líquido. Aí acontecem as chuvas. Solidificação. É quando uma substância passa do estado líquido para o estado sólido. Quando você coloca água em seu congelador, ali vai acontecer o processo de solidificação, ou seja, a água vai perder calor e assim se transformará em gelo, que está no estado sólido. A água presente na superfície terrestre, em oceanos, mares, lagos e rios, sofre o chamado processo de evaporação. Isso é possível devido à energia solar que atinge a superfície transformando a água líquida em vapor. Esse vapor eleva-se e forma nuvens, mediante as condições climáticas. Essas nuvens, por vezes carregadas de umidade, precipitam-se em forma líquida, de neve ou de granizo, retornando então à superfície. Parte dessa água evapora antes de atingir o solo. Parte retorna aos oceanos, mares, rios e lagos. E parte infiltra-se no solo, abastecendo os reservatórios subterrâneos, como os aquíferos. Agora iremos assistir um vídeo sobre o ciclo da água. Olá, amigos! Me contaram que vocês não sabem o que é o ciclo da água. Fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês rapidinho. Eu sei de cor, que eu já fiz algumas vezes esse ciclo. O ciclo da água é o processo que move a água pelo planeta através dos mares, do céu e da terra. Tudo isso acontece graças à energia solar. O ciclo da água tem 3 etapas que eu vou te explicando durante a minha viagem: a evaporação, a condensação e a precipitação. Como você não pode vir comigo, estaremos conectados por essa câmera. Assim você poderá ver todo o processo do ciclo da água, tá bom? Olá, olá! Você está me ouvindo? Nesse momento eu estou no mar, que é onde vamos começar a viagem. Vocês estão vendo o sol lá em cima? Ele é o responsável por esquentar a água e transformá-la em vapor, fazendo com que ela suba para o céu. Chamamos esse processo de evaporação. A evaporação também acontece em rios, represas, lagos, porém em menor medida. Que frio! Já no céu, o vapor esfria devido às baixas temperaturas e se transforma em gotas de água minúsculas que formam as nuvens. Este processo se chama condensação. As gotas se juntam e vão ficando cada vez maiores e caem por causa da gravidade. Assim é como a chuva se forma. Se fizer muito frio, este mesmo processo pode formar neve ou granizo. Este processo é chamado de precipitação. Essa é a parte que eu mais gosto. Hora de voltar para a Terra. Uhul! Já estamos outra vez aqui embaixo. Podemos começar o ciclo da água de novo. Que dia! O ciclo da água é cansativo. Vamos revisar o que a gente gravou. O ciclo da água é o caminho da água na Terra, passando por diferentes estados. A primeira etapa que vimos se chama evaporação, que é quando a água vira vapor graças ao sol que a esquenta. O vapor de água chega no céu e forma as nuvens, graças à condensação. Quando
o vapor de água esfria, as pequenas gotas se juntam e caem em forma de precipitação. Por hoje é isso sobre o ciclo da água. Tchau, amigos! Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile and Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos. Agora, crianças, iremos falar sobre preservação da água. Sabemos que a disponibilidade de água está cada vez mais reduzida no mundo todo, por questões como o uso irracional, poluição, desperdício, contaminação, entre outros problemas associados aos recursos hídricos. Preservar a água é fundamental para a manutenção da vida, especialmente a das gerações futuras. E são muitas as ações que podemos realizar com o objetivo de poupar os recursos hídricos, não delegando essa função apenas ao governo ou a órgãos e instituições. Uma mudança de hábito é extremamente necessária, a começar por pequenas ações, como não tome banhos demorados e feche as torneiras enquanto escova-se os dentes. Não jogue lixo no vaso sanitário. Não use sabão excessivamente na lavagem de roupas para evitar maior uso de água. Reaproveite a água utilizada para lavar as roupas e use-as para outras atividades de limpeza. Não lave calçadas com água corrente. Feche a torneira enquanto as louças forem ensaboadas. Utilize sabão ou detergentes biodegradáveis. Não jogue óleo de frituras ou restos de comida em pias ou vasos sanitários. Não jogue lixo nos lagos e rios. Agora chegou a hora da nossa atividade. Pegue a apostila e responda as questões referentes à aula de hoje. Faça com bastante capricho e atenção. Por hoje é só, crianças. Beijos e até a próxima aula.